pelo que eu estou entendendo, esse teu trabalho é muito mais olhar primeiro para o que está abaixo da superfície da água e acertar essa estrutura do que trabalhar só nos 20% que aparecem ali, né? Faz sentido essa Nossa, essa acho que você definiu super bem, Rafa. É muito engraçado. Tem uma outra empresa que a gente atende em São Paulo, eles são nossos clientes, a gente também são meus clientes de consultoria, né? E é muito interessante porque eles têm cachorro na fábrica, né? Eles têm a fábrica e tem o showroom, né? Eu já tava lá, eu vi aquele cachorro, eu falei, nossa, como é que é o nome desse cachorro? É Apollo. Deu, mas esse Apollo, esse aqui é do outro sócio, que fica na fábrica, né? Mas tinha um outro que chamava Zeus, que tá em outro lugar, não sei o quê. E aquilo me deu uma crise de riso, porque os dois sócios da empresa, um é Zeus puro e outro é um Apollo. Eu falei, tá de brincadeira. Botaram o nome dos cachorros de Zeus. Falei, olha essa mitologia. Só falta o cachorro do Zeus se chamar Apolo e o cachorro do Apolo se chamar Zeus. Aí é muito legal, né? Então foi muito engraçado. Mas sim, a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, trazendo uma outra empresa que eu trabalho, a gente não tá vendendo. Eu falei, putz, mas por que não tá vendendo? Ah, mas a campanha não tá dando certo. Eu falei, será que a campanha não tá dando certo? A gente tá te mostrando, faz dash todo mês, tudo bonitinho, que lindo, né? E aí eu falei, tá, beleza. Então a gente comecei a olhar lá pra base, lá pro chão de fábrica, fui conversar com todo mundo do chão de fábrica pra entender o que tá acontecendo aqui. E a gente conseguiu descobrir um monte de processo de erro de comunicação. Ele não sabia para quem reportar, daí o que acontece? Quando você tem erros de processo de comunicação, que as pessoas não se comunicam, o cliente tem um problema, aquilo não é resolvido direito, e assim, como é muito por indicação, a gente está falando de coisas que são muito caras, né? Um fala para um, outro fala para outro fala para outro, e aquilo vira uma bola de neve. Então, assim, o erro tá na estratégia de marketing? Não, o erro tá lá na estrutura, lá na base do cara, que no chão de fábrica eles não conseguem se conversar, aquilo vai virando uma bola de neve e dá um monte de problema aqui. Daí a pessoa fala aqui, entende? Então a gente começa a trabalhar para entender aonde que tá e consertar esse processo. E esse alinhamento é fundamental, que esse alinhamento inicial que você faz. Porque também já vi muita empresa, principalmente quando tem mais de um sócio, né, dá errado porque cada sócio puxa para um lado, né? Então, eu imagino que talvez você já deve ter pego isso, clientes que nunca eles mesmos pararam para conversar de qual era a essência da empresa, para onde que a empresa iria, e no dia a dia, na correria do dia a dia, pancadaria comendo solta lá. Se você pergunta para um sócio o que é a sua empresa, ele fala um conjunto de coisas. O outro fala outro conjunto de coisas. É impossível isso aqui crescer, porque você tem vetores que estão puxando para direções opostas, né? Exatamente. Mas eu vou falar assim, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. É muito engraçado. A gente também contrata, né, como agência, consultores de fora, porque quando a gente é dono da empresa, a gente fica míope. Tem muitas coisas que você sabe que aquilo não tá dando certo e você não consegue enxergar, né? Então, é bem interessante isso, né? Porque às vezes você precisa de uma visão de fora para te ajudar a ver com mais clareza. Porque se eu tô muito aqui no microfone, eu não consigo enxergar direito. Mas se eu tô longe, eu vejo que tem uma estrutura, que ele vai até lá, que tem uma outra pessoa ali. E aí, só estando de fora que você consegue ver, né?